Vamos lá, seguimos então sobre assédio eleitoral, é crime e será punido. O presidente do STF diz que eleitor deve ter liberdade de escolher seus candidatos. Pode rodar. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, disse que o assédio eleitoral no ambiente de trabalho é crime e que será combatido pela Justiça Eleitoral nas eleições. É o assédio eleitoral do empregador coagindo, alguns empregadores coagindo, ameaçando, prometendo benefícios para que os seus funcionários votem ou deixem de votar em determinadas pessoas. Há, inclusive, isso em contato com os 27 comandantes das polícias militares, foi narrado, há inclusive em algumas localidades empregadores querendo trocar dinheiro, comprar o documento dos empregados para que eles não possam comparecer no dia das eleições. Isso é crime comum, isso é crime eleitoral, isso vai ser combatido como já vem sendo combatido, principalmente pelo Ministério Público do Trabalho. Aqui fica o agradecimento da Justiça Eleitoral ao Ministério Público do Trabalho. Durante a sessão do TSE, Moraes informou que se reuniu com representantes do Ministério Público Eleitoral e do Ministério Público do Trabalho para tratar do combate ao assédio de empresas a funcionários para induzir o voto em determinados candidatos. De acordo com o MPT, foram registradas nestas eleições 440 representações envolvendo assédio eleitoral contra trabalhadores. O número corresponde ao dobro registrado nas eleições de 2018. Muito bem, começamos com você, Ricardo Frota, sobre essa fala do ministro Moraes. Alexandre de Moraes, eu volto a dizer, né, é um grande adversário do Bolsonaro, né? Ele tá fazendo coisas até piores do que o próprio Lula. Então, mas nessa matéria aí, eu acho que isso existe. Tem muitas pessoas aí que condicionam os seus funcionários a querer votar no candidato, mas eu acredito que não é regra. Tem, mas não pode ser considerado regra. Mas eu queria aproveitar aqui, já que eu usei pouco tempo da minha fala, e dizer, Cujuí, e dizer para você ficar mais atento às suas colocações, porque aqui existe uma pluralidade de ideias, pluralidade de opiniões. Então, certamente, eu respeito todos que estão aqui, tanto aqueles que se posicionam como esquerda, eu me posiciono como direita, porque realmente as minhas ideias coadunam com as ideias do Bolsonaro e com a liberdade que ele dá. E uma das coisas que ele sempre bateu desde o início do governo dele foi a liberdade da imprensa. Ele nunca, mesmo sendo atacado, como já é constantemente atacado, chamado de genocida, chamado pessoas brincando, fazendo cabeça dele de bola. Isso é que me causa, Paulo, uma grande indignação, porque esse ministro ele não faz nada. Por que ele só intervém quando a coisa é para o lado do PT, é para o lado do Lula? Então isso... falar que isso é democracia, falar que a Justiça Eleitoral está agindo de forma correta com essa perseguição que antes era velada, mas hoje já está estampada, escancarada. Parece que escolheram um lado e em cima desse lado estão brigando para tentar colocar esse monstro, esse cara que causou um grande prejuízo para a nação, colocar de volta. Eu fico indignado em saber que a opção que muita gente está colocando como melhor para o país é uma opção de um passado nefasto, um passado que destruiu o Brasil e que quer voltar a fazer a mesma coisa. Colocar uma pessoa que não tem um histórico que tem o Lula e dizer, eu falo aqui abertamente, Cujuí, Lula sim, corrupto. Falo com todas as letras. Se quiser me processar, vai me processar. Mas é corrupto. O histórico dele, tudo que aconteceu, o passado dele, já o condena. Não precisa a gente falar. E não é o TSE, não é o ministro Alexandre de Moraes que vai calar. Isso é público e notório, todo mundo sabe. E as pessoas têm que acordar. Parar de querer escolher bandido para voltar a presidir, a mandar no país como eles faziam antes. Herbert Lins, sua vez. O Ricardo Frota se excede e sai do tema.
é comum de alguém quando não tem argumentos, né, e que fica andando em círculo para tentar, né, tornar várias inverdades uma verdade e possíveis verdades. Com relação ao vídeo do Alexandre Moraes, né, em relação a assédio eleitoral, é crime, deve ser punido. Existe aí a relação de trabalho, deve sim ser questionada no Ministério Público do Trabalho, pelas pessoas que se sintam prejudicadas. E para o telespectador em casa entender melhor, o que é o assédio moral? São aquelas pessoas que têm cargo de confiança ou trabalham numa empresa e são obrigados a votar ou fazer militância, né, para candidatos. Por exemplo, pessoas que trabalham numa repartição pública e são convocadas a participar de pit stop, participar de carreata, participar de comício, participar de reuniões, promover reuniões. É isso, é o assédio eleitoral, que é crime. As pessoas elas não podem ser obrigadas, porque tem um CDS, de participar das atividades política partidária de um determinado candidato. As pessoas elas devem ser mobilizadas, convidadas, mobilizadas através de convite e deixar que as pessoas se manifestem, que têm o livre-arbítrio de decidir se participa ou não, se publica material ou não nas redes sociais, se elas vão promover, né, reuniões ou não na sua casa e na sua família. É isso. Então, aquelas pessoas que se sentem prejudicadas, que recebeu assédio moral, inclusive que foram exoneradas por conta desse tipo de assédio, procure o seu direito na justiça. Muito bem. Falar em Justiça do Trabalho, sobre essa questão eu não vou falar agora, porque a gente ainda está num período eleitoral, né? Mas isso que você acompanha aí, essa legenda, alguns chamam de legenda, outros chamam de caracteres, outros chamam de lettering, depois da campanha, né, candidatos políticos, né, eleitos e candidatos que contrataram as pessoas e não pagaram, né, a gente vai fazer um programa sobre isso, viu? E vai passar as letrinhas ali com o nome de quem deu cano, né? Nós vamos passar as letrinhas aqui com quem deu cano. Chamou as pessoas para trabalhar, deixou as pessoas no sol o dia inteiro e não pagou, amigo, né? Todo mundo vai ficar sabendo quem é. Agora a gente não pode fazer isso, porque a gente ainda está no segundo turno. Então, para não prejudicar aquele, ou um candidato majoritário que não tem nada a ver com o pastel, então depois a gente conversa sobre isso. Paula, sua vez, por gentileza. Bom, é claro que nesse ponto, né, apesar de não concordar com quase nada que esse ministro faz, ele está certo, ele tem que realmente manter a isonomidade, né? As pessoas não podem dizer em quem as outras devem votar, principalmente se for na iniciativa privada. E quando se trata de governo, né, um funcionário público também não deve ser obrigado, ele tem que ter liberdade de escolha. O cargo CDS já é um cargo diferenciado, é um cargo que geralmente ele traz uma carga política, né? Geralmente o CDS é uma indicação, na grande maioria das vezes, de um político. E aí, claro, se você faz parte de um nicho político, você vai dar apoio para aquele que está junto com você. Mas mesmo assim tem que tomar muito cuidado, né? Tem que se fazer uma coisa muito bem feita para não ter problema. Eu quero citar um pouquinho, se você me permite, Cícero, sobre a questão da Zoe. Poxa, as pessoas às vezes comentam da Zoe, mas não sabem da história dela, né? A Zoe, ela ficou 7 anos longe da família dela. Primeiro veio o pai, ele ficou em torno de 3 a 4 anos aqui, veio a mãe, a Zoe ficou sendo cuidada pela avó. Depois, quando ela chegou a vir para o Brasil, ela e a irmãzinha dela, ela foi conhecer a irmã mais nova. A irmã mais nova já estava com quase 4 anos. Foi aí que a família se reuniu. Então ela é super traumatizada com o regime comunista. E ela fala com propriedade. E foi pedido para que ela não falasse. Então ela preferiu se recolher. Zoe não tá na Jovem Pan por alguém que está ajudando ela está por mérito. Ela foi lá participar um dia de um debate, o pessoal gostou muito da fala dela e contratou ela. Ninguém vai para um morning show se não tiver bala na agulha.
A Zoe é uma pessoa que hoje é brasileira praticamente, né? Porque o país dela é um país que não existe, porque é um país que detona com o seu povo, que escraviza o seu povo e faz o que eles estão fazendo, porque foi comentado aqui, né? Eu não gosto de citar o nome das pessoas, mas eu posso comentar o comentário, né? Foi comentado aqui que em outro país ela não falaria mesmo, porque se falasse no país dela, se qualquer um falasse em Cuba, seria fuzilado. Qualquer um que falasse em Cuba iria para a cadeia, como aconteceu muitas vezes. Cuba é a rainha, né, do paredão. Então, gente, que Deus nos ajude nesse momento, porque quem defende censura foi quem gritou contra a censura nos anos 60, nos anos 70. E agora está apoiando censura. É uma coisa ridícula isso. Já tem condição total, como o Zezinho estava comentando, não tem necessidade de censurar ninguém. Processa. Se falou alguma coisa errada, pague lá o processo. Entendeu? Vai ter que dar direito de resposta. Pede direito de resposta. Pede danos morais. Que coisa é essa? E outra, só canais de direita? Cadê os da esquerda? Que falam tão mal, que xingam. Aquela covarde daquela, graças a Deus que eu não lembro nem o nome desse povo, que chamou a filha do presidente de pejorativo, chamou ela de prostituta. Como é que pode chamar uma criança de 12 anos? Gente, nós estamos numa baixaria que, meu Deus, eu esperava chegar na altura dos meus 54 anos com mais paz, sabe? Eu estou muito triste. Eu venho todo dia para esse programa, quando eu tenho a possibilidade de vir, com muita tristeza, por conta desses comentários tão nojentos, tão tristes e tão retrógrados. Que Deus nos ajude. Ramon, sua vez. No que diz respeito à fala do Alexandre de Moraes, ela é perfeita. O assédio eleitoral vem sendo cometido por apoiadores do presidente Bolsonaro. Os empresários que apoiam Bolsonaro estão pressionando seus trabalhadores. Agora me chegou uma denúncia aqui de Pimenta Bueno, de um hotel, que o dono do hotel reuniu os funcionários para que votassem em Bolsonaro. Vamos deixar claro, né? O assédio moral dos empresários, tem vários vídeos aí, são empresários querendo obrigar os trabalhadores a votar em Bolsonaro, oferecendo vantagem, oferecendo isso, oferecendo aquilo. E isso não pode, né? Entendeu? Assédio é isso, é uma tentativa de obrigar, de você não tiver oferecendo, inclusive, se Bolsonaro ganhar, vocês vão todos desempregados. Está gravado. É isso. São empresários que estão fazendo isso, os homens do dinheiro, que não querem que o povo tenha liberdade. Que volte à época do Cabresto, onde o coronel mandava e os coitados obedeciam. É isso, é disso que a gente está falando. É o coronelismo moderno. Os empresários ameaçam seus trabalhadores para que votem no seu candidato. É só procurar, tem um monte de coisa aí. E o Alexandre de Moraes, com certeza, tem coisa lá. Agora, é preciso dizer uma coisa aqui, falando com o Ricardo, né, que ele falava aí da punição, dessas coisas da... Primeiro, Ricardo, a imprensa, né, ela precisa ter responsabilidade. É preciso que haja responsabilidade. É preciso que a gente tenha muito claro isso. E o falar assim, não, porque agora tem censura. Não tem censura. É preciso que a gente tenha muito claro que existe uma lei que regula esse momento que a gente vive, que chama Lei Eleitoral. E só para esclarecer o Ricardo aqui, para ajudar aí nos conhecimentos jurídicos dele, o Alexandre de Moraes ele não pode interferir, juiz nenhum, aliás, pode interferir, se ele não for chamado pela parte. Quando o Alexandre de Moraes se manifesta, nesses casos aí, é porque ele foi instigado via petição de alguém. Se ninguém pediu, o juiz não pode se manifestar. Então, de querer falar para as pessoas aqui, olha, o Alexandre de Moraes se manifesta aqui a favor da esquerda, né? Por que ele não manifesta para a direita? Porque a direita não deve ter ido lá fazer o questionamento. Né? Senhores, os microfones estão cortados, os seus microfones. Vai lá, conclui, Cuji, por favor. Então é isso, é preciso ter clareza para não querer aqui induzir o nosso telespectador a erro. O judiciário ele só manifesta se for instigado a se manifestar, entendeu? Então não tem essa história de por que ele não falou porque ninguém foi lá pedir, né? A questionar o Poder Judiciário aqui da maneira como está sendo feita, né, colocando uma série de questões aqui, né, diminuindo o Poder Judiciário, é uma coisa de quem não tem respeito pela democracia. Muito bem, Zezinho, sua vez. Depois o Herbert já pediu antes, você pediu. Zezinho, por favor. Eu vou ser breve, porque a gente já estourou o tempo de 10 minutos. Eu vou ser muito breve.
nesse bloco. Eu quero dizer o seguinte, essa prática de assédio que a gente vê, ela já vem de muito tempo. As máquinas, a gente está vendo assim, as máquinas é que vão predominar. Os que estão no poder vão perpetuar. Ou tem uma reforma política, ou aí precisa se regulamentar. Nós estamos vendo no Brasil lista de chamada, em Rondônia, em todo o Brasil, lista de chamada. Quem faltou, quem não faltou, e ameaçando de punir quem não foi para pit stop, quem não foi. Isso é um abuso de poder econômico, tem que acabar. As próximas eleições, pelo amor de Deus, vão. E eu não vou dizer que o eleitor não sabe votar. O eleitor vota, ele sabe votar, é escolha. Mas o eleitor tem que ficar atento a isso. Pelo amor de Deus, você tem o poder de mobilização e ainda fazer um contrato voluntário. Pelo amor de Deus. E o doutor Herbert Lise, que agora eu posso me sentir à vontade, essa campanha não, ele fez tranquilo, mas a campanha de prefeito, Herbert Lise estava aí nos bairros fazendo pesquisa com também funcionário, Herbert. Então, você. Hoje não. Essa campanha você fez tranquilo, com tranquilidade. Então, todos nós fazemos, somos culpados, às vezes, de saber quem está usando a máquina, quem não está usando e de que maneira está usando. Muito bem, o Herbert pediu 30 segundos. Diretor, se passar de 30, corta, marca o tempo e corta o microfone. Vai lá, Herbert. Como eu disse anteriormente, o Zezinho precisa fazer, né, um new time, se olhar no espelho e conversar com ele mesmo. Com relação a... Como eu disse, Zezinho, as pessoas são mobilizadas, são convidadas a participar. As pessoas que participaram de pesquisa foram de forma voluntária e convidadas, ninguém foi obrigado. Diferente do que a gente está vendo de abuso político e de abuso de poder econômico nessas eleições, né, candidatos obrigando, né, cargos comissionados ou até mesmo funcionários de carreira, né, a participar de atividades com lista de chamada. Não só em Rondônia, mas em outros Diretor, lugares.